Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deixa eu diminuir um pouco essa luz aqui. Não sei se vai melhorar alguma coisa ou não, mas vamos lá. Mas melhorou, pelo menos eu não fico vendo aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom pessoal, hoje a live de terça vai ser um pouquinho mais tarde. Não, vai ser não, está sendo, né? Um pouquinho mais tarde. Hoje vai ser um tema um pouco diferente. Né? Eu vi que muitos de vocês não nem conheciam, né, sobre esse tema que nós vamos falar hoje, que é um tema que é um tema que é legal, que eu já participei. Eu convidei uma pessoa que eu conheço há um tempo já, né, alguns anos, não vou falar quantos anos, até por conta da idade dela, não a minha, né, porque ela é muito mais velha do que eu, muito mais velha, mas que ela foi minha residente e hoje ela ministra até cursos, né, sobre o Mindful Eating, né. Boa noite, Magda, tudo bem? Sobre o Mindful Eating, nós vamos falar sobre o que é, sobre como a gente pode trabalhar em cima do Mindful Eating, né? Eu tive até ela, o curso que eu fiz no final de semana foi que ela me chamou, ela me convidou. Foi um curso bem interessante. Oi, Bárbara, boa noite, tudo bem? Então, né, a doutora Lívia Brito vai participar. Ela já que ela já entrou, já vou te chamar aqui, mas para a gente fazer um fuazinho aqui, deixa eu te caçar aqui, Lívia, deixa eu só colocar no comentário Mindful Eating. Peraí que aqui é o corretor. Eating. Vamos publicar e vamos fixar aqui o comentário. Vamos aqui fixar. Hoje eu não estou conseguindo fixar esse comentário aqui não. Vamos ver, fixar. Beleza. Já vou te chamar aqui. Lívia, vamos ver se ela entra agora. Então nós vamos conversar sobre o Mindful Eating. Vamos tirar as dúvidas. E pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem qualquer questionamento, vão fazendo que eu vou olhando. Ó, Lívia! Tudo bom? Tudo bem, você? Beleza, tá me ouvindo? Tô ouvindo direitinho. Então, beleza, já fiz uma apresentaçãozinha bem melequetrefe, né? Porque eu não sou bom de apresentação, você me conhece, sabe disso. Mas, pô, obrigado por ter aceitado esse convite. A gente já está combinando faz um tempão, né, da gente fazer essa live, falar sobre esse tema. Mas eu queria que você se apresentasse, né, para todo mundo. O pessoal, provavelmente tem gente que te conhece, mas tem gente que não te conhece. Se apresente, por favor. Olá, gente. Primeiro, eu não sou mais velho que o André, tá bom? Bom, então o André falou aí de mim já. Então, eu sou médica, nutróloga. Fiz aí a minha formação com o André. O André foi um dos meus preceptores. E a gente tem uma super relação aí de amizade, trocamos muitas ideias, muitos assuntos, a gente liga um pro outro. E, bom, enfim, sou nutróloga, né? Fiz a minha formação lá em São Paulo, no IBPG. A gente tem hoje residência médica lá. E eu vou falar um pouquinho, André, por que eu fui para essa área, né? Então, logo que eu me formei na nutrologia, eu comecei a atender em consultório e tudo. E quando eu comecei a atender em consultório, a gente aprende muito na área médica, né? A parte de, digamos assim, a ciência, né? O que que o carboidrato vai virar, o que que o lipídio vai virar, o que que a proteína vai virar. E às vezes eu fazia uma orientação alimentar e o paciente, né, não seguia aquilo. E eu comecei a me questionar. Eu falei, será que é isso que está errado? Ou será que é a técnica que a gente está usando que está sendo, né, que não está sendo eficaz? E foi aí que eu comecei a partir para uma área que a gente chama de comportamento alimentar, né? Que é uma área na nutrição. É uma área que envolve, na verdade, o comportamento alimentar ele envolve nutrição, né, comida, Uhum. e foi nesse caminho assim de entender um pouco sobre comportamento alimentar que eu entrei no Mindful Eating, né? E aí foi onde eu caí no Mindful Eating, foi onde eu conheci a Paula, conheci o João e comecei a
a procurar entender um pouco mais sobre isso. Foi aí que eu comecei a fazer alguns workshops de Mindful Eating aqui em Atibaia, que o André falou, o André participou de um deles, então a gente já fez 6 workshops de Mindful Eating. E é muito legal, é no final de semana, no sábado e domingo. Então a Paula, que é a instrutora, né, de Mindful Eating, vem aqui para Atibaia e faz esse workshop com os pacientes. Então a Pamela tá aí, ela fez o primeiro. Realmente é muito legal, porque mesmo que você faça, eu faço todos, né, porque enfim eu tô lá, e eu também participo, né, como tem uma parte mais técnica, digamos assim, mais ciências, né? Não que o Mindful Eating não seja ciências, mas assim, uma parte mais, digamos, pragmática, não sei, um pouco mais médica mesmo. E então eu participo, né, de todos. Então, cada workshop ele é diferente. Então, é mais ou menos a partir daí que eu comecei a entrar nessa área de comportamento alimentar, e é mais ou menos nessa área que eu trabalho com os meus pacientes, aliado, né, à parte de terapia medicamentosa e tudo, pensando nessa questão de perda de peso, de emagrecimento, né? Então, eu falo muito, viu, André? Você tem que me interromper, você sabe? Não, pode falando. Eu, quando for interromper, eu vou te interromper. Até já te interrompendo, então, na verdade, quando a gente fala até de emagrecimento, isso a gente fala bastante, até não só nas residência, mas hoje com os pacientes, nas lives, o comportamento é tudo, né? O comportamento alimentar é tudo, né? A gente vê, inclusive hoje no consultório, a gente busca muitas vezes entender o comportamento alimentar do paciente, né? Se é o cara que belisca mais, se é o cara que come por impulsividade ou tem uma compulsão realmente, se é aquela pessoa que come em grande quantidade, se é o cara que come rápido, nem presta atenção no que está comendo. Então, assim, o comportamento ele está muito ligado, né? Está muito ligado às nossas emoções, inclusive do dia a dia, né? Eu sempre falo para todo mundo, né, que assim, geralmente quando a gente lembra quando estava mais magro, né, as pessoas falam, mas quando eu estava mais magra, eu estava mais tranquilo, eu estava mais tranquila, fazia meus exercícios, eu comia mais legal, né? Então a comida entra em vários aspectos, até dessa parte comportamental, né? Mas e a gente pode hoje, e até já começando a fazer umas perguntas para vocês, e lembrando, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí, que daí a gente vai respondendo, né, Lívia? E vai colocando Sim, joinha, sim. vai colocando aí a setinha aí para chamar o pessoal para assistir, vai perguntando, porque para a gente desenvolver e desenrolar, na verdade, mais um bate-papo, né? Porque, pelo que eu vi, Lívia, até eu fiz alguma, né, no meu Insta, eu perguntei pro pessoal, a maioria das pessoas até nem acabei repostando, vou repostar. A maioria das pessoas eu nem coloquei como mindful eating, né? Mas eu coloquei como comer consciente. A maioria das pessoas não conhecem o que é o mindful eating, o que é o comer consciente. E quem conhece, muitas vezes acha que conhece e acaba confundindo até com mindfulness, né? Que é uma outra coisa. Fala para o pessoal assim, dá uma explicação, que na verdade você já explicou, né? O comer consciente, mas de onde vem, o que é, qual é a raiz desse mindful eating, se é a mesma coisa realmente que mindfulness, né? O que tem a ver, se qualquer pessoa pode fazer, a gente vai conversar bastante, mas assim, uma introdução sobre o que é, na verdade, o mindful eating. Tá, o mindfulness, ele é... O que significa mindfulness? Significa atenção plena. Significa estar presente, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele funciona de mais ou menos 2 formas. Então, a gente funciona no modo automático e a gente funciona no modo consciente. O cérebro, ele, de certa forma, estar no modo automático, ele é um pouco mais fácil, demanda menos energia, né? Então, por exemplo, é como a gente está dirigindo, eu não estou pensando ali toda hora se eu estou dirigindo ou não, eu simplesmente estou dirigindo, meu cérebro já colocou aquilo no modo automático, né? Então, o nosso cérebro, a todo momento, ele vai utilizando ou o modo automático ou o modo consciente. E é menos trabalhoso a gente usar o modo consciente, é muito mais fácil a gente usar o modo automático. Mindfulness significa estar consciente naquele momento, né? Seja fazendo qualquer tipo de coisa. Então, às vezes o pessoal confunde mindfulness com meditação.
né? Que Uhum. significa, enfim, que às vezes eles relaciona muito com, assim, e às vezes pode até parecer um pouco difícil, né, de fazer mindfulness, porque fala assim, ai, nossa, eu não consigo ficar com a mente vazia, eu não consigo ficar sei lá, tranquilo. Mindfulness não é isso. Mindfulness é simplesmente se perceber, estar presente naquele momento como observador. E sem julgamento, curioso, para observar realmente tudo que está acontecendo. Então, nada mais é do que sair do modo automático. Então, mindfulness significa sair do modo automático. Tá. Mindful Eating, ele não deixa de ser mindfulness também, né? Só que é um foco. Olha, o Luiz está aí também, ó. E um beijo, Luiz, saudade. Luiz Felipe, do Vila. Do Vila. Então, estar do Vila Lopes. Até me perdi aqui que eu estava E o falando. Mindful Então, Eating, ele é ele acaba sendo, né? Ele acaba sendo também uma parte do mindfulness agora dentro com relação à comida, né? Tem um autor do Mindfulness que se chama Jan Souza, que ele fala assim, a forma como nos relacionamos com a comida é a forma como nos relacionamos com a vida, né? Então, assim, o jeito que a gente se relaciona com a comida, fala muito como a gente se relaciona com a vida mesmo, entendeu? Então, o conceito de mindfulness, ele é um conceito muito interno, muito amplo, que envolve muita coisa além do comer, mas envolve também motivações intrínsecas, uma gama de questões que mexe com muita coisa interna, né? Então, basicamente isso, é você sair do modo automático. Não significa você estar com a mente vazia, tá? Não é isso. Na verdade, é você estar com a mente cheia mesmo. Então, é impossível hoje a gente estar com a mente vazia, né? Até porque o cérebro, ele foi feito para produzir pensamento. Então, a Uhum. gente está a todo momento produzindo pensamentos, produzindo pensamentos, produzindo pensamentos. Então, eu chego num lugar e eu estou aqui pensando, será que alguém vai, sei lá, bater nessa porta? Ou será que vai acontecer alguma coisa? Então, o nosso cérebro, a todo momento, ele está produzindo pensamentos, produzindo pensamentos, produzindo pensamentos. E a gente, às vezes, produz pensamento e faz. Então, produz pensamento e faço. Eu produzo pensamento e faço. Então, o mindfulness, o mindful eating, o mindfulness, ele, na verdade, é um pouco esse descolamento, né, do que eu estou pensando porque realmente eu tenho que fazer. Porque a gente acredita muito no nosso pensamento, né? Então, assim, o Uhum. nosso pensamento, ele é um ser, é uma parte diferente, ele está no nosso cérebro, nós somos o observador desse pensamento. Então, por exemplo, assim, deixa eu dar Um uma exemplo. um exemplo sobre essa situação, né, do pensamento que vem e eu acredito naquele pensamento, né, do tipo, sei lá, quando eu vejo uma barra de chocolate, eu vou comê-la até o final. Foi só um pensamento. Aí você, na verdade, grudou naquele pensamento e você acredita naquele pensamento e você faz aquele pensamento. Entendeu? Então, o que acontece é justamente esse pensar e fazer. Isso é um modo automático. Eu não tô observando, entendendo que assim, isso é um pensamento, isso não precisa estar grudado no que eu realmente tenho que fazer. Ou, por exemplo, sei lá, eu grito com alguém e eu tenho que bater a mão em algum lugar. Ou, Uhum. enfim, isso é um modo automático. Então, eu estou grudada naquela ação-reação, né? Então, mais ou menos é isso que a gente, com o Mindfulness, tenta aumentar um pouco esse espaço entre o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o que realmente eu vou fazer, né? Tenta Acho que é mais desvencilhar ou isso um menos isso. pouco, né? Soltar, sair um pouco do que Criar um você espaço, pensa. Isso. criar um Justa, espaço entre o que eu pensei, o que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo e o que eu realmente vou fazer, né? O que é a minha ação, sabe? uhum. Para justamente provavelmente o seu cérebro conseguir racionalizar um pouco melhor, né? E você de repente criar uma ação diferente, mas uma ação um pouco mais racional, que seria isso, né? Seria uma ação um pouco mais pensada, vamos dizer assim, né? Pelo que eu entendi.
Você pode criar estratégias para lidar com aquilo. Exatamente, essa é a ideia. É você ter um. É claro que isso vai acontecer muitas vezes de uma forma automática, né? Então, eu vou Uhum. lembrar aqui de alguns casos. Então, por exemplo, tem uma paciente que, tipo, todas as vezes ela ia num self-service e pegava 3 pastéis. Tipo, Uhum. era automático, assim, dela. Todas as vezes ela ia lá e pegava os 3 pastéis, né? E aí, então ela nem pensava, ela já estava lá, ela já tinha feito na cabeça dela, o cérebro dela já entendia que ela queria comer os 3 pastéis, e ela passava lá e ela realmente pegava os 3 pastéis, né, e comia. O que que acontece? Isso é um exemplo muito interessante do self-service, eu gosto muito de dar esse exemplo de self-service, porque a gente não está pensando, o nosso ato de comer, ele é um ato muito automático. A gente Uhum. faz isso de forma muito automática. Até porque hoje a gente precisa utilizar o modo automático do nosso cérebro para tomar decisões. Porque a gente tem tantas decisões para tomar ao longo do E dia, são né? Às vezes eu brinco rápidas, com meu né? marido. Não, às vezes a gente tem que escolher até, por exemplo, o que eu vou assistir na televisão. Antigamente a gente só ligava a TV e assistia, né? Hoje em dia a gente Uhum. tem que ir lá, que programa, porque hoje em dia a gente não liga a TV e só assiste, a gente tem que pensar no que a gente vai assistir, né? Tem até um termo que chama fadiga decisória, isso é muito interessante, ou seja, a gente não está conseguindo decidir, a gente não consegue decidir com é, tanta frequência, assim, é ruim, né? Nossa qualidade de escolha cai. Enfim, então a gente precisa desse modo automático. Então eu vou lá no self-service, eu vou lá, eu tomo aquela decisão do que eu quero comer, e eu não paro para pensar ao longo daquela minha refeição se eu realmente quero comer os 3 pastéis. Eu simplesmente coloquei aquilo, já coloquei, já fiz aquele prato, já tomei aquela decisão e botei no meu modo automático e fui. Né? Então, o mindfulness, o mindfulness, o mindful eating, ele traz um pouco assim parar um pouco no momento da alimentação e tomar consciência, né, dos motivos que estão levando você a comer. Então, o mindfulness tem uma questão muito importante, André, que é o não julgamento. Eu não vou Uhum. conseguir olhar para os motivos que estão me levando a comer se eu tiver uma autocrítica muito excessiva, entendeu? Um julgamento excessivo. Eu não vou conseguir olhar de uma forma plena, assim, de uma forma que vá realmente fazer com que eu consiga criar estratégias para mudar. Porque essa é a Uhum. grande ideia, né? A gente conseguir É. criar estratégias. Que é difícil, né? Na verdade, acho que o mais difícil de tudo é o não julgamento, né? Porque nós nascemos, nós julgamos, nós nos julgamos e sempre julgamos outros, né? Independentemente da situação, independentemente se é em relação à alimentação, ao físico, o que seja, a gente sempre julga a outra pessoa, sempre nós nos julgamos, né? E o que você falou até de self-service é muito interessante e eu notei isso muito, e eu falando da minha experiência, agora com essa época de pandemia, do lado do consultório eu sempre ia no mesmo restaurante e eu sempre fazia a mesma refeição, né? Depois, agora nessa última emagrecida, eu sabia o que eu ia comer, onde estava cada coisa, porque é sempre a mesma coisa, né? Praticamente, onde estava cada coisa, então eu já sabia o que eu precisava e o que eu não precisava. Quando você sai desse mundo, você vai, quando fechou o restaurante na pandemia, e aí eu tive que ir para um outro, aí você tem que, em vez de você pedir no soft service, você vai fazer um pedido à la carte, alguma coisa, cara, muda completamente o teu start cerebral, porque você se permite mais ao la carte, você perde aquela noção da a referência que você tinha, e aí você, teoricamente, teria que trabalhar tudo de novo, né? Toda essa sua parte Escolha. cerebral trabalhar tudo de novo. E disso, né, que eu acho que é mais legal, que seria uma outra coisa que eu queria ver contigo, assim, na verdade, o Mindful Eating, ele trabalha não só o pré, ele trabalha o durante, trabalha o pós-refeição, então, né? Ele trabalha de uma maneira geral, né? Todas as suas escolhas, né? Sim. Porque você tem que saber escolher. Durante a alimentação, você, né, tem que realmente entender se é isso que você precisa ou não. E após a refeição, né, que eu acho que também não é fácil, né? Porque se você não precisa, você vai deixar no prato, né, ou entender o motivo que te levou a colocar no prato aquilo, a escolha que você fez. Acho que ele não envolve só o comer consciente, não é só o comer, o
o ato de comer, né? O ato de preparar aquilo que você vai, a hora que você vai comer, preparar o ato, né, durante a refeição e preparar o pós, né? Justamente, acho que não só o pós, para você entender o que te levou já te preparando para uma outra refeição. Acho que esse faz parte do processo, né? Sim, é a todo momento mesmo, André. Eu gosto muito do mindfulness, dessa parte de comportamento alimentar, porque eu entendo da seguinte forma: a gente precisa comer, é vital. Então eu preciso comer a todo momento, concorda? Eu preciso comer pelo menos Uhum. 6 vezes por dia. Então, o que que tem acontecido muito, né, hoje em dia? Então, essas escolhas alimentares, elas estão muito terceirizadas, né? Então, eu preciso de uma nutri, ou eu preciso de alguém para dizer o que eu tenho que comer. E isso faz uma bagunça enorme na cabeça das pessoas, porque a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? O que que eu deveria comer, o que que é melhor para mim, o que que emagrece, o que que não emagrece, e vira aquela lambança toda. E não que no Mindful isso não seja importante, a gente tem que levar em consideração, sim, o comer consciente não significa simplesmente comer o que, né, me vem na cabeça, enfim, comer somente sem ter culpa, porque muita gente relaciona isso também, né, do comer consciente significa comer sem ter culpa, não é isso. Comer consciente significa comer com segura, eu gosto muito desse termo, comer com, se tem residente aí assistindo, vai ver que eu sempre falo isso. Comer com segurança, segurança da minha escolha, né? Eu preciso ter segurança que eu estou fazendo uma escolha que realmente é aquilo que eu quero naquele momento, que eu quero, que eu preciso, enfim. Então, o que está acontecendo hoje? Quando a gente tem essa terceirização extrema, então, assim, ó, eu preciso de uma orientação alimentar, eu preciso que alguém me diga o que eu quero comer, eu vou perdendo aquela minha segurança de escolher. E assim, a gente acaba nessa situação, tá? Então, quando tá tudo bonitinho, eu consigo seguir. Agora, se quando eu saio um pouco daquilo que tá tudo bonitinho, eu não consigo. E aí eu tenho uma maior chance de descontrole alimentar. Né? Então, esse descontrole alimentar, ele vem de uma insegurança da escolha. Então, a pessoa não tem, muita gente não consegue ter segurança. Será que eu deveria comer isso? Será que eu não deveria comer isso? Porque não se leva mais em consideração as minhas, é o que a gente chama de fatores intrínsecos. Né? Então, a gente toma uma decisão por fatores extrínsecos. Então, por exemplo, Uhum. eu vou sim tomar uma decisão baseado no que é saudável, no que não é saudável, no que tem disponível ali naquele momento, entendeu? Então, são fatores extrínsecos que vão guiar a minha decisão, só que nós também temos as nossas sensações intrínsecas. Então, eu estou vendo muito no consultório, eu também não sei se é porque acaba vindo muito para mim mesmo, que é assim, pessoas que fazem dieta ou que fazem muito essa terceirização, ou que tem muito descontrole na hora de comer, ou que perdem mesmo esse contato com o corpo, perde muito a sensação de fome e saciedade, Sim. entendeu? Então, assim, não que a gente tenha que ser guiado única e exclusivamente por fome e saciedade, mas ela tem que ser um parâmetro. Eu preciso desse parâmetro, pelo menos para me dizer assim, eu vou comer até não ficar 100% saciado, mas até ficar um pouquinho mais cheio. E isso está relacionado ao presente, né, André? Porque o mindfulness significa estar presente. E quem está presente é o nosso corpo. O nosso corpo está presente no aqui e agora. Então, Sim. assim, então quando eu estou muito pensando no futuro, no passado, quando eu não estou presente naquele momento, eu também perco a conexão com essas minhas sensações de fome, saciedade, desejo, entendeu? Então, eu acho que o mindfulness, ele traz muito para os meus pacientes, traz muito para mim, essa segurança, que eu consigo ter segurança na hora que eu não tiver aquela lista da nutricionista, quando eu não tiver aquela lista do nutrólogo, quando eu sair daquele meu restaurante que eu estou indo todo dia, ou quando, por exemplo, eu saio da minha semana que é regradinha e eu vou num final de semana, entendeu? Então eu preciso ter essa segurança na escolha alimentar. Eu preciso disso. E o que vai me ajudar muito nisso? Vai me ajudar
o meu conhecimento baseado no que eu vou aprender sobre o que é saudável, o que não é saudável, mas também no que eu tenho de emoção e sensação minha, entendeu? Então, o mindfulness, ele traz muito isso, ele traz essa consciência, que não significa somente comer saudável ou não comer saudável. Mindfulness é comer saudável, sim, Sim. comer com consciência, né? Mesmo quando eu vou optar conscientemente por comer um doce. Por comer Entendeu? errado, entre Porque eu aspas, né? digo, Não é? teoricamente, o comer errado, né? Porque na verdade é um comer muito desafiador, né? Então, assim, Uhum. quando eu preciso normalizar esse doce. Porque, na verdade, qual que é a ideia principal disso, né? A ideia principal diz é desenvolver autonomia, desenvolver segurança, porque qual é o principal objetivo disso tudo? Evitar descontrole alimentar. Entendeu? Sim. Então, o descontrole alimentar, ele vem por insegurança na decisão que eu não consigo tomar. Cara, e assim, e por isso que é o consciente, né? Não é o comer, não estamos falando comer só corretamente, nós estamos falando comer consciente. A consciência envolve entender o que é bom, o que é ruim, entender os limites, né? Do lado esquerdo para o lado direito, né? Você achar seu equilíbrio. E você falando isso, eu lembrei de ver na minha cabeça alguns pacientes, inclusive essa semana, né? Você sabe que eu trabalho muito com balão intragástrico, com gastroplastia endoscópica, né? Então, com alguns procedimentos mais restritivos. E o que eu tenho reparado que muitos pacientes, principalmente a gastroplastia endoscópica, eles, né, a gastroplastia endoscópica, ela faz uma redução de mais ou menos 60, 70% do volume do estômago, do volume gástrico, né? Então, é como se fosse um sleeve, como se fosse um processo cirúrgico, mas por endoscopia, o estômago fica um pouco maior, tem algumas diferenças, né? E depois de um certo tempo, em tese, esses pontos vão se perdendo, o estômago volta. Mas, de uma certa maneira, os pacientes, muitas vezes que a gente já começa a fazer esse trabalho, e pacientes que têm um trabalho psicológico por trás para entender a relação com a comida, né, indiretamente começam a entender, e essa semana foi muito engraçado, de uma paciente que começou a falar, cara, eu entendi que eu não preciso comer a barra de chocolate. Eu estou emagrecendo, mas eu estou comendo super bem. Eu já sei que aquele é meu limite. Se eu comer um pouquinho a mais, eu vou passar mal. Então eu já nem como. Estou entendendo agora a minha relação com a comida. Eu estou entendendo que eu comi o chocolatinho e até fiquei com o peso na consciência, sabe, André? Mas daí depois eu vi que eu emagreci. Por quê? Porque eu estou comendo de uma outra maneira melhor. Eu estou fazendo meu exercício. Então é essa consciência que as pessoas não querem, geralmente são as pessoas que lidam melhor com perda de peso, né? Inclusive a médio e longo prazo, né? Melhora da saúde, melhora do bem-estar, etc. Né? Porque mesmo quem faz processo restritivo, se não entende essa ligação do comer consciente, mesmo que não esteja, ó, não precisa fazer não é fazer um curso de mindful eating, falar, vou aplicar o comer consciente em todas as refeições, mas né, você entender essa relação com a comida. Né? Por exemplo, no curso que eu fiz, que eu achei bem legal, foram os tipos de fome. Né? As pessoas elas não sabem que existem tipos de fomes diferentes, né? A gente tem pacientes que têm predileção por doce, tem pacientes que têm predileção por salgado, tem pacientes que têm predileção por crocantes, que existe, né? Para a gente que trabalha com isso, a gente consegue entender muitas vezes o cerne da questão, tentar trabalhar em cima disso, né? Mas por isso que a terapia de obesidade, a terapia de uma saúde, no bem-estar, não envolve só remédio, não envolve só o médico, envolve a nutricionista, envolve a psicóloga, mas envolve muito mais o paciente, né? Porque é o entendimento disso que vai levar a compreensão e o comer consciente, né? Até como você, né, a gente podia dar uma pincelada, falar, né, até um pouco desses tipos de fome, né, que eu achei fantástico, né, o comer do crocante, comer do ouvido, né, aquela sensação, né, só para as pessoas entenderem que realmente assim existe diferença entre as fomes, entre essas impulsividades. O que o mindful eating diz, né, o que o comer consciente diz em relação a isso? Só algumas coisas que eu anotei aqui também, que é legal do que eu vou falar sobre essa questão dos tipos de fome. É bem profundo esse conceito, bem, ó, esse que você fala assim, o maior entendimento leva à perda de peso, né, mais eficaz a longo prazo. Por que isso, né? Por que o mindfulness ele é tão, eu acho muito interessante e gosto muito? Porque na verdade assim, André, uma pessoa que tem um excesso de peso, uma pessoa que tem obesidade,
por quanto tempo essa pessoa vai ter que ter uma consciência alimentar, vai ter que ter um cuidado, vai ter que ter, né, uma questão relacionada a cuidados de estilo de vida? Por quanto tempo essa pessoa vai ter que ser assim? O resto da vida. O resto da vida. Então, assim, o mindfulness, ele traz essa leveza, né? Ele traz essa consciência interna de que, assim, eu preciso viver bem, né? Então, assim, eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso cuidar de mim, porque eu sou um ser humano, né? Então, assim, o mindfulness, ele traz essa leveza de que, assim, olha, é aquela paixão pelo processo, né? Eu preciso me apaixonar pelo processo de cuidar de mim, né? E o mindfulness, ele traz essa consciência também, essa consciência de que gerenciamento de estresse, de que eu preciso desenvolver uma estratégia duradoura. Acho que essa é a grande questão. Eu preciso desenvolver uma estratégia duradoura, né? E essa estratégia duradoura envolve autonomia de escolha, envolve motivação intrínseca, né? O que é motivação intrínseca? Motivação intrínseca é aquela motivação que vem de mim, do autocuidado. É aquela motivação que perdura por muito tempo. E não uma motivação que dura 6 meses e depois eu quero, tipo, voltar a tudo. Então, o mindfulness, ele traz um pouco isso que você falou. Eu preciso de um entendimento para poder continuar. Uma coisa muito interessante que eu trabalho com os meus pacientes, André, é o seguinte, que é assim, porque como eu vou tomar a decisão, né? Do tipo assim, eu tenho um brigadeiro. Eu não vou comer esse brigadeiro, por quê? Por que eu não vou comer esse brigadeiro? Quando eu coloco, eu não vou comer esse brigadeiro, porque eu não posso. Olha, gente, levanta a mão aí, quem é que dá vontade de comer um brigadeiro na hora que fala, não pode. Eu não Então, posso, assim, não o quero, não cérebro, devo. não, o cérebro, ele simplesmente não gosta disso, ele não entende, ele entende isso como eu quero, entendeu? Então, assim, a gente precisa criar ferramentas dessa situação do eu não posso. Na verdade, por exemplo, quando eu tenho sinais internos de que eu estou muito cheia, eu posso falar, eu não vou comer porque eu estou cheia. Eu não vou comer porque hoje eu não estou com vontade. Igual uma paciente minha, quando a gente começou a trabalhar consciência alimentar e tudo, ela falou para mim numa consulta dessa, ai, Lívia, eu tô tão crítica com relação a isso que eu só como uma pizza específica de tal pizzaria. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa e tinha lá uma pizza de frango, enfim, não me lembro qual era a pizza, mas não era a pizza de frango da pizzaria que eu gostava. E aí eu não comia pizza. Eu falei assim, você não come, né? A gente ficou fazendo reflexões no consultório, que eu faço muito com os meus pacientes, e aí justamente a gente chegou nessa situação. Foi a primeira vez que eu consegui, tipo assim, que eu realmente falei, eu não vou comer essa pizza. E por que é que eu não vou comer essa pizza? Porque eu não quero, porque eu não gosto da pizza dessa pizzaria. Tu entende? Então, assim, o mindfulness, ele traz muito essa segurança da minha escolha. Eu não vou comer esse alimento porque eu não quero. Ao invés da gente se fixar muito naquele eu não posso, eu não deveria, entendeu? Não é bom para mim, né? Então, é justamente resgatar toda essa consciência e desenvolver mesmo essas estratégias do que realmente eu gosto. Com Você relação sabia, a esses tipos de só te interrompendo assim, essa coisa do não. Outro dia eu estava vendo um neurocientista falar que, na verdade, o nosso cérebro ele não processa a palavra não, né? Isso. Ele até fez o exemplo. Se eu virar para você e falar assim, Lívia, não pensa numa bola verde. O que você pensou? Isso, vai pensar. Você pensou na Uhum. bola verde, né? Porque o nosso cérebro, e após quem está assistindo, pensou na bola verde. Porque ele não processa o não, ele processa o comando. Então, quando a gente fala não posso comer a pizza, ele pensa no quê? Na pizza. Você pode estar um ano sem comer a pizza. Falou, porra, não posso mais comer pizza. Cara, ferrou. Você vai querer comer pizza naquele momento. Por quê? Teu cérebro não processa o não. Então, mudar esse processo, né, acho que também faz parte dessa estratégia, é você mudar a forma de pensamento, é você mudar a forma de levar a informação dos seus neurônios, levar essa informação para o seu emocional, para onde quer que seja, né? Mas tirar a palavra não, né, da frente, acho que é o principal. Né? Então, só esse adendo, te cortando, já que você falou que podia te cortar, te cortei. Mas é bem legal Não, pode cortar. essa maneira, né, do não. Sempre que a gente coloca o não, né, a mãe sempre fala, não, faça isso, porque vai acontecer. Quando a mãe fala não, você vai querer fazer. E 90% das vezes vai se estrepar, né? Mas
parece que é o comando. Então, pensa, eu sempre falo para o paciente, cara, não pensa na bola verde. O cara fala, pô, mas eu pensei na bola verde. É óbvio, porque teu cérebro não entende o não, né? Nosso cérebro ele vai entender o comando. E o comando vem, a palavra não, o seu cérebro apaga, ele entende o comando. Então, eu não quero, não posso, não devo, vai ficar quero, posso, devo. Você entendeu? E aí que a É coisa isso. pega. Isso me lembra muito assim, principalmente as pessoas que já têm, digamos assim, uma relação ruim com a comida, né? Porque a gente precisa separar um pouco as pessoas que realmente ali não têm uma relação ruim com a comida. O que, que é essa relação ruim com a comida? Aquela relação que vem de aquela pessoa que já é de muitos anos, que realmente tem uma relação. A comida é ruim para mim, a comida vem carregada de culpa, ela não tem aquele prazer alimentar, né? Aquela pessoa que tem uma sensação de descontrole depois de comer. Ah, eu me sinto descontrolada. Quando eu vi, eu comi o pote inteiro. Né? Quando eu vi, eu comi a barra inteira de chocolate, tudo. Principalmente, André, para esse tipo de pessoa, o não, você não pode, ele entra de uma forma até um pouco mais assim cruel mesmo, né? Então até a gente sabe, né, que né, para esse tipo de pessoa que tem ali um que a gente chama de comer transtornado, né, é um nome hoje que a gente está usando muito, que não é um transtorno alimentar, não é uma compulsão, assim, mas é um comer transtornado, é aquele ciclo de que preciso me restringir, tenho que comer pouco, aí quando eu me restringo eu como demais, eu exagero e vem a sensação de culpa, a sensação de falta de controle, né, que é esse comer transtornado. Então, principalmente para essas pessoas que têm essa característica, o não, ele chega de uma forma assim avassaladora. Devastadora. Tem um estudo até que a Paula mostra no workshop, que é assim, pessoas que eram chocólatras, né? E pessoas que não eram chocólatras. E aí foi dito para um grupo assim que era chocólatra, dividiu em 4 grupos, os que eram chocólatras e não chocólatras, e falaram para essas pessoas assim, não comam chocolate. E no outro grupo falaram assim, ó, comam o que vocês quiserem, né? E especificamente nas mulheres que tinham uma relação ruim com o chocolate, que falaram não para elas, foram as que mais comeram de uma forma assim desesperada. Então, realmente a ideia do mindfulness é você trazer essa normalização dos alimentos, né? Os alimentos eles têm alguns que são mais nutritivos ou menos nutritivos e tudo, mas que assim, eu preciso, digamos assim, enfrentar esse alimento. Eu preciso criar estratégias assim mais de enfrentamento. No mindfulness a gente fala justamente isso, tanto que às vezes a gente é até engraçado quando a gente vai fazer o workshop de mindfulness, um paciente até mandou uma foto assim para os pais, né? Falou assim: olha o que, que a Lívia tá me fazendo comer aqui no workshop de mindfulness, era um pote de Nutella, né? Eu E comi, esse porra, pote de Nutella Nutella. sempre some esse pote de Nutella no final do workshop. Gente, alguém pega esse pote de Nutella. E eu tenho no meu consultório mesmo um pote de Nutella que o que é a ideia? É a gente, na verdade, criar estratégias para esses momentos mais desafiadores mesmo, entende? E não simplesmente continuar usando a estratégia da evitação. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Porque a gente sabe que essa estratégia, principalmente em pessoas que têm mais uma relação ruim com a comida, ela causa descontrole alimentar, né? Então, assim, realmente o não, essa técnica de evitação, não pode, não pode, não pode, em algumas pessoas especificamente, pode dar certo? Pode dar certo. Cara, tem gente, eu vejo no consultório, que você fala assim, ó, segue isso aqui, o cara vai tranquilo, o paciente vai tranquilo, não tem nada ruim com a comida e tudo, mas especificamente algumas pessoas, essa forma de abordagem, ela traz, digamos assim, descontrole alimentar mesmo, né, André? É, é até deletério, né? Você acaba, às vezes, vai nadando contra a maré. E aí é por isso que, até quando eu fiz o curso, né, eu lembro, também comi Nutella, mas é legal que você começa, né, Nutella, comer, tinha batata frita lá, aquelas batatas de saquinho, Esse foi isso, os novos tipos de isso, fome. porque aí até nisso que eu queria te perguntar para as pessoas também, quem tiver interesse, depois nós vamos falar de curso, etc., do seu workshop, você vai falar dele, mas que eu achei legal, assim, é que
dentro dessa, acho que nessa mudança que você está fazendo, né, para você criar a consciência, se eu tiver errado, você vai me corrigindo, né, porque eu sou um mero cara que fez workshop só, né, e tentou, lembra de algumas coisas e coloca no dia a dia. Mas o que era legal é que quando você pega o alimento, né, o comer consciente, ele faz, para você ter a consciência desse comer, né, faz parte a visão, faz parte o olfato, faz parte o tato, faz parte o paladar. Então, todos os nossos sentidos têm que estar envolvidos, né, nessa consciência. O que a gente não tem, né, além da gente não, a gente vai muito mais sei lá, pelo que nós somos glutões, porque geralmente as pessoas pegam, e foi o que você falou, come meio pó de Nutella, e nem lembra o gosto da Nutella, come um hot dog, e põe no hot dog salsicha, batata palha, purê de batata, milho, ervilha, cheddar, requeijão, mostarda, ketchup, maionese, bota tudo, e te garanto que não sente o gosto de nada, porque não tem nem a consciência, nem mastiga, né? A mastigação também, a mastigação também faz parte, né? A mastigação é importante. E quando nesse curso a gente faz, né, essas parte de degustação, é muito legal, porque quando a gente começa a trabalhar a visão, né, olhar para o alimento, olhar para o aspecto, para a coloração, para o brilho, para um monte de coisa, depois você sente o cheiro, você tateia esse alimento, depois você come. Cara, é muito louco, porque você cria uma consciência e parece que você está comendo uma outra coisa, é meio coisa de outro mundo, né, Lívia? Não sei se todo mundo te dá esse feedback, mas acho que é por isso que às vezes é difícil, né, as pessoas entenderem todo esse processo do comer consciente, né? É, é difícil, não digo que é difícil, mas assim, é intrínseco nosso, né, André? Isso é muito intrínseco, porque quando a gente vai comer, quando eu peço para o paciente fazer um diário alimentar, geralmente os pacientes chegam para mim e falam assim: ah, doutora, eu já sei qual é o meu problema, eu como por ansiedade. Uhum. E quando a gente começa, né, a fazer aquele diário alimentar, eu falo assim, olha, no momento que você estiver comendo, vamos identificar os pensamentos que chegam, vamos tornar esse momento consciente, vamos perceber esses pensamentos que chegam, para a gente poder identificar os motivos que estão levando você a comer, e chega milhares de motivos, né? E eu me lembro de uma Uhum. paciente que chegou para mim e falou assim, ah, eu como por ansiedade. E aí, quando ela veio, na verdade, ela falou assim, ah, doutora, olha, eu percebi que eu estava cheia, mas eu comi porque eu terminei de comer porque estava pago. Então, as coisas mais comuns, assim, que eu percebo eu comi tudo porque já estava pago, eu Uhum. comi tudo porque a minha mãe me ensinou que não pode deixar a comida no prato, né? Eu comi tudo porque eu queria, digamos assim, eu achei chato porque eu estava na casa de alguém e estava ruim, entendeu? Eu comi tudo. Então, assim, tem vários motivos que levam a gente a comer sem querer, né? Sem ter. Que não seja um descontrole, entendeu? Então a gente tem que um pouco parar de pensar que é só descontrole. Meu marido tá aqui, eu vou contar uma história dele. Porque ele vai me matar. Não, porque assim, eu que trabalho com consciência alimentar, né, falo tudo sobre isso, essa questão das sete fomes também fala muito assim de que, se você come uma coisa e não tá legal, não coma. Isso parece às vezes até um pouco meio óbvio, né? Mas Uhum. assim, meu, pensou naquela sobremesa. Nossa, eu adoro, sei lá, eu adoro Pudim de leite. panacota, pudim de leite, enfim. Cara, só que eu fui lá e dei uma garfada e custou R$ 20. Pô, sei lá, se isso pra mim é caro, mas enfim. E aí eu fui lá e dei uma garfada naquele pudim de leite. Puta, mas não tava bom aquele pudim de leite. O que no geral as pessoas fazem? Enfiam o modo consciente na cabeça, já paguei, eu gosto de pudim de leite. A pessoa já fixa aquilo, né? Eu gosto de pudim de leite. Tá, mas esse especificamente, você gostou? Entendeu? Então, assim, tem que parar um pouco e pensar. Esse pudim de leite especificamente, você gostou? Aí a pessoa vai lá e dá uma colherada, não gostou do pudim de leite, mas continua comendo, entendeu? Então acontece muito isso. Então eu trabalho muito com consciência alimentar e aí meu marido estava assistindo uma vez um programa na TV que era do Claude, alguma coisa assim, né? E o Claude fez isso, ele comeu lá um sanduíche, deu uma mordida
e falou assim, nossa, que sanduíche horrível, e jogou o sanduíche todo fora. Ele não comeu, ele não terminou de comer. Por quê? Porque para a fome do paladar não foi agradável. E meu marido sempre fala assim, eu aprendi com o Claude, que quando a gente não está com vontade, quando a gente não gosta, a gente não tem que comer. Você, você aprendeu com o Claude? Tá E vendo? eu não Tá falo nada. vendo? Casa de ferreiro, espeta de pau, viu? É, sempre assim. Mas, enfim, só para descontrair. Depois ele vai aqui e fala assim, que nada a ver? Não, mas Dentro assim, os motivos que levam a gente a comer, eu acho muito interessante o seguinte. Por que a gente come? Eu sempre gosto de dividir em algumas situações, que é assim, eu como para saciedade, então assim, eu tenho fome e eu como para me saciar. É físico isso. Isso é uma questão física. Eu estou com fome da barriga e eu como para saciar a minha fome. E aí eu tenho saciedade. Mas eu também como para satisfação do gosto. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ter satisfação alimentar. O que é satisfação? A satisfação do desejo, né? Eu saciei assim, aquele meu desejo. Eu comi porque era exatamente aquilo que eu queria comer. Eu preciso, André, dessas duas sensações. Eu preciso satisfazer a minha fome, saciar a minha fome. Quem é meu paciente está assistindo sabe o quanto que eu vou ajudando a diferenciar saciedade de satisfação. Né? Grande mestre Claude. Olha aí o Rafael. respondeu, tá vendo? Amor, amor. Então, assim, eu preciso diferenciar saciedade de satisfação. Aproveitando que o seu Rafael tá aí, eu vou dar um outro exemplo dele. Que é o seguinte, o Rafael, meu marido, ele precisa, tipo assim, acho que muita gente, eu também. O almoço ele precisa ser comida, arroz, feijão, comida assim mesmo, sabe? Aquela Não comida. lanchinho, né? Parece, não lanche. Parece que não almoçou. O que é isso? Satisfação. Isso é satisfação. E no geral, a gente faz jantar aqui por causa das crianças, mas no geral a gente passaria o jantar, por exemplo, com um lanche ou com alguma coisa assim um pouco mais básica. Se geralmente, por exemplo, no almoço, a gente vai lá e come só um lanche, eu tive saciedade, ou seja, eu comi aquele lanche, eu passou a minha fome, eu me senti saciada fisicamente, só que a minha satisfação não foi atingida. Por quê? Porque eu queria comer um almoço. E geralmente é um dia que a gente vai ficar caçando alguma coisa na parte da tarde. Entende? Então, assim, nós, querendo ou não querendo, isso não é uma coisa assim, eu consigo não ter satisfação. Não, todo mundo precisa ter saciedade e satisfação, entende? Eu preciso. Então, isso vai muito assim, até fiz uma live sobre gestação esses dias, que eu falei assim, olha, a gente precisa olhar a satisfação. Né? Será que eu vou lá e eu vou comer uma coisa que não me dá satisfação, não me dá satisfação do meu desejo, não vai fazer com que eu fique procurando alguma outra coisa a mais, entendeu? Então, às vezes é melhor você fazer uma refeição com uma quantidade calórica, às vezes que seja ali um pouco mais equilibrada, mas um pouquinho maior, mas que te dê mais satisfação. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, essa comida satisfaz o teu desejo? Ela é gostosa para você? Ela traz uma satisfação, porque isso é muito importante, André, para que eu não fique buscando outro tipo de comida. Eu estou falando tudo isso, por quê? Porque no Mindful Eating, essas práticas que a gente faz no Mindful Eating, é tudo para que a gente consiga desenvolver e consiga usar a satisfação como uma aliada. Né? Então, assim, quando eu estou sentindo o cheiro, quando eu estou colocando a coisa na minha boca, quando eu estou sentindo o barulho, quando eu estou atento àquilo, eu estou fazendo o quê? Eu estou me dando satisfação. Eu posso falar, né? Posso continuar falando? Pode. Eu tenho outro exemplo que é muito interessante, é de um homem. Eu tenho bastante paciente homem. E esse paciente, ele não parava. Ele era um advogado, assim, que comia
entre uma reunião e outra na hora do almoço. Entre uma reunião e outra na hora do almoço. Era muito rápido aquela alimentação, aquele almoço dele. E chegava no final de semana, ele falava assim, Lívia, eu não consigo parar de comer no final de semana no almoço. Boa noite, alguém está me falando boa noite. Eu não consigo parar de comer no final de semana, o almoço para mim é muito desafiador, eu tenho que comer um prato enorme, eu preciso daquele almoço e tal, tal, tal. E a gente foi, né, fazendo esse recordatório, foi identificando como que era isso, e aí a gente identificou, ele falou assim, olha, quando eu sempre trago essa consciência, né, essa autonomia, vamos falar sobre esses sinais de fome, saciedade, satisfação e tudo. E nas nossas conversas a gente identificou que, na verdade, ele tinha saciedade ao longo da semana, mas ele não tinha satisfação, porque ele não parava e comia aquele almoço de uma forma assim, para justamente desenvolver aquela satisfação do gosto, né? Eu estou olhando aquele alimento, eu estou tendo satisfação naquele momento. Então, quando a gente planejou, né, pelo menos um tempo separado para o almoço, para que ele pudesse ter saciedade e pudesse ter satisfação, durante a semana, ele começou a comer de uma forma um pouco melhor, né, sem exageros, no final de semana. Porque, na verdade, ele queria satisfação no final de semana, entendeu? Porque ele não tinha durante a semana. Ele não tinha satisfação durante a semana. Então, chegava no final de semana, ele queria satisfação, ele queria gosto, ele queria alimento, entende? Então foi muito interessante. Uma coisa que eu sempre falo, André, é o seguinte: nunca procure o erro no momento do exagero. Provavelmente está um pouco antes. Provavelmente está numa restrição durante o dia, provavelmente está numa falta de satisfação, entendeu? Então, esses conceitos de saciedade, conceito de satisfação, conceito de fome, conceito de desejo, eles são conceitos que a gente precisa resgatar no nosso paciente. É muito interessante quando você fala assim que é difícil, porque na verdade a gente nasce um pouco com isso, né? A gente que foi acostumado, alguém está falando, minha filha, André, vai lendo, depois tu me fala. Eu vou lendo, pode ficar tranquilo. A gente foi acostumado desde criança a comer até terminar a comida, né? Sim. Então assim, Eu sempre tento falava, trazer né? muito pro Tem meu... a criancinha pobre que tá do outro lado do mundo, que não tem o que comer, né? Colocava esses Pois é, mitos e na que nossa cabeça. no final das contas não faz muito sentido, né? Porque, enfim, se eu como ou se eu não como, as crianças vão continuar com fome, né? Uhum. Entendeu? Não muda muito isso. Então, eu sempre tento, assim, eu até oriento mesmo os meus pacientes que têm filho, comece, assim, eles têm isso. Eles têm a criança tem isso. Então, a gente tem que estimular do tipo, filho, como é que está a sua barriga? Qual é a sua sensação de que a barriga está cheia ou de que não está cheia? Né? Por quê? Porque ele vai parar de comer na hora que ele tiver com a barriga cheia, quando eu tiver com a saciedade. Então a gente tem sim esses sinais, André. É uma coisa que não é de. A gente não precisa criar isso. A gente já tem isso. Só que ao longo do tempo a gente foi perdendo a conexão com esses nossos sinais de fome, saciedade, satisfação. E eu sempre falo para meus pacientes, depois da alimentação, observe. Era isso que você queria? Ou não? Nossa, estava péssimo, entendeu? Não era, entende? Não, mas é isso que você André, fala um falou, pouco é aí. exatamente isso. A gente volta para algumas coisas, né? Primeiro, eu vou te falar das pronto da Ariana, né? Para a Ariana, olá, Ariana, a Drica, a Beatriz, a Jéssica, o Rafael, seu marido, o Bruno, a Maíra, a Francine, que o pessoal perguntou no comecinho, a Francine depois eu mando para ela, que é uma pergunta um pouquinho fora, mas eu mando, né? Mas quando a gente fala de filho, inclusive, muito. A gente pode fazer também a nossa meia-culpa, né? Porque às vezes a gente oferece lá, sei lá, quer isso aqui? Não, não quero. Mas come, eu só acho que você quer. Não quero, já tô. Não, mas come só mais um pouco, sabe? Então a gente também cria, né? A gente faz com que a criança cresça, né? Com essa não consciência, né? Dessa sensação do estou com a barriguinha feita, né? Com a barriguinha cheia, aliás, não quero mais comer. A criança já sabe disso, já é do próprio conceito. Quando a criança não quer, ela pode, por exemplo, você pode pegar um chocolate, se ela não tiver fim, ela vai falar, não quero, diferente muito do adulto, mas
Infelizmente a gente também hoje, né, já vem de um tempo para cá, de uns anos para cá, a gente fica, não, mas come, mas não, né, a gente, né, além do a criancinha pobre lá da China, fica, não, mas come, eu sei que você quer, mas por que que você não quer? Né? A gente também tem que aprender a respeitar, porque eu acho que além de nós perdemos uh, por conta também da educação que a gente dá para os nossos filhos, que as pessoas dão para os próprios filhos, né? Isso também é ruim, porque faz com que perca, né, essa consciência, né, do querer ou não querer. Eu acho que a gente se perde muito aí, né? Aí a Drica também Perde. colocou, ó, a Drica colocou que a mãe dela não deixava sair da mesa quando esvaziasse o prato, né? Então a gente cria É muito algumas comum. coisas, é muito comum porque a gente acaba levando isso para a nossa vida, né? E depois acaba ficando difícil de desvencilhar disso. Foi exatamente o que você falou, porque são paradigmas, né? São algumas coisas que ficam dentro da nossa cabeça, que é difícil você mudar, né? Que aí para você conseguir mudar isso, aí entra, né, a parte do comer consciente que a gente vem falando desde o começo, né? E aí a gente começa a criar barreiras. Quando você falou, por exemplo, que você orienta seus pacientes, né, da satisfação, daquela sensação de plenitude, né, tem muito a ver, Lívia, com o que a gente está falando no começo, né, do não posso, não quero, não devo. Você está tentando nessa nada mais tentando fazer do que mudar o caminho, né, dessa relação da comida, do não Não posso posso. porque eu posso, mas entendendo que assim, eu posso até aqui, né, e entender essa diferença. Aí, ó, estou satisfeito e agora eu paro, porque também você tem que identificar, né, patologias nesse paciente compulsivas, aí fazer tratamentos, né, acompanhamento psiquiátrico, aí uma outra coisa, né, dos pacientes que são compulsivos mesmo, né, faz parte do tratamento, mas é difícil às vezes você identificar só essa coisa da satisfação e você conseguir equilibrar tudo isso, né? Do até onde eu vou, do eu posso, ou até também muitos pacientes, você também tem que colocar o não na frente para tentar brecar e sabendo fazer esse meio de campo, né? Para ele entender, eu acho que para ele entender muitas vezes o não, a gente falou que o não, o nosso cérebro não capta, mas muitas vezes o paciente, para entender o sim, ele tem que entender o outro lado, né? Você sai do não posso, não devo, não quero, não, 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 e você cria essa consciência. Você também não está se satisfazendo, então você tem que se satisfazer. Você pode, mas até onde você pode, né? Então, se o seu paciente se não tivesse melhorado, ainda bem que melhorou, legal. E se não tivesse melhorado, né? Você teria que partir para uma outra abordagem com ele. Então, é complexo isso, né? Nossa relação com a comida é uma relação muito complexa e de berço, né? E acho que por isso que as pessoas, depois de 30, 40 anos, têm muita dificuldade em mudar isso, né? Eu acho que é uma relação que a gente tem com a comida, ela é complexa e é muito dinâmica, André. Que eu acho que, porque a vida ela é muito dinâmica. As coisas acontecem de forma diferente durante o dia, um dia é diferente do outro, nós somos diferentes, né, entre um dia e outro. Então, nada melhor do que a gente conseguir, de certa forma, ter um mínimo, desenvolver um mínimo de autonomia para aquele paciente, né? Que ele consiga ter um poder de decidir, né? Que ele consiga ter segurança nessa decisão, né? Mesmo que ela seja uma decisão de não quero. Então, é uma relação muito complexa, muito dinâmica. Isso me traz muito, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Aquelas pessoas que vivem muito, né, naquela situação, eu preciso, né, de uma orientação alimentar, eu preciso. É interessante a orientação alimentar, a gente precisa fazer a base de tudo, só que eu vou dar um exemplo muito claro, que é do fato de que a gente pode, às vezes, um dia sair durante a semana com os nossos amigos, por exemplo, vamos dizer que a pessoa ela come todos os dias de manhã um pão com queijo e um café com leite, enfim, um chá. Só que às vezes, naquele dia especificamente, ela jantou com os amigos e ela pode ter acordado sem fome, tu entende? Então, Uhum. pode ser que um dia ela não precise comer dois pães. Pode ser que ela só se ela tomar o chá, por quê? Porque no dia anterior ela já está se sentindo talvez mais cheia, a fome não está tão exagerada, entende? Então, assim, é importante a gente justamente
Essa eu acho que é o maior desafio, é a gente conseguir criar com o paciente um pouco esse equilíbrio, né? De tipo, hoje eu vou comer mais, ou hoje eu vou seguir aquilo que está proposto. Como que eu vou fazer para, digamos assim, me flexibilizar dentro daquilo que foi proposto para mim? Né? Como que eu vou Uhum. conseguir isso? Tendo consciência dos meus sinais de fome, saciedade e satisfação. Eu acho assim, o básico do básico, se a gente conseguir desenvolver para o nosso paciente, é sinais de fome, saciedade, sinais de satisfação, sinais de desejo, porque ele não é o mesmo todos os dias. Então, uma dieta padronizada, ela não serve todos os dias. Ela não serve. Eu vou precisar sair dela. Não tem como, ninguém vai viver 100% naquilo, porque a vida é dinâmica, as coisas vão acontecendo de uma forma diferente. Né? Então, eu vou precisar aprender a sair daquilo. Né? Porque ou eu aprendo a sair daquilo, ou quando eu sair, eu vou ter descontrole. Então, eu acho que essa é a questão principal. Né? Essa é a questão principal. Então, assim, eu preciso saber falar não, eu preciso sim saber os meus limites, mas realmente, André, eu acho que é um desafio, porque é uma relação muito complexa, é uma relação dinâmica, né? E é uma relação que muda muito, sabe? Muda todo dia, né? Muda todo dia. Muda todo E, dia, muda toda hora, é o que eu falei no começo, a gente comer é vital. Eu preciso comer todo momento, né? Então e, eu preciso e, desenvolver um mínimo de autonomia. sim, e para a mulher, quer queira que não, muda todo mês, né? Os ciclos menstruais, Pois ciclos é. hormonais, muda tudo, né? Então, mulher é ainda mais Não, tem toda uma complexa. explicação, Tem. Então, assim, é né? por isso que... Pode Não, falar, é isso mesmo, não esqueça. Não, né? não, não acho que não ia Eu falar nada, acho não. que é muita coisa para a gente trabalhar em cima, né? E, cara, você acredita que deu 1 hora já de live? Sério? Meu Deus. Sério? Tá vendo? Tá vendo? Ó, então já deu 1 horinha. Deixa eu te agradecer aqui. Você vê as pessoas, ó, sai dos controles, ganha 23 quilos. Deixa eu te perguntar, quem quiser, quem curtiu a live, não precisa ser médico, não precisa ser da área da saúde para fazer um curso, para participar do seu workshop. Deixa contato, fala do que você quiser, quem tiver afim, quando vai ter, quando não vai ter, a gente vai divulgando isso aí para quem tiver, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre Mindful Eating. Tá, ó, tem, né, o workshop aqui em Atibaia a gente não está fazendo, porque a gente fazia presencial. É, quem eu indico mesmo seguir o Instagram, que faz muito workshop online, é a Paula Teixeira, que é do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Ela tem bastante workshop lá no Instagram dela, que ela faz com pessoas, enfim, que querem. Tem vários programas de Mindful Eating que trabalham uma coisa mais interna mesmo, assim, de autocompaixão, de não julgamento, porque eu preciso trabalhar um pouco isso para que eu consiga, digamos assim, ter um contato maior com aquela minha emoção e aquele meu sentimento. Né? Então tem todo um trabalho também de autocompaixão e tudo. Então tem vários programas, né, de mindful eating para quem tem um descontrole alimentar e para quem também não tem específico assim, então quer dizer que se eu não tiver descontrole alimentar ou tudo eu não posso fazer, não. Todo mundo pode fazer, é bem interessante. Então, hoje eu não tenho workshop, porque aqui em Atibaia a gente não está fazendo. O que eu sugiro é fazer mesmo. A Paula tem muito assim para pessoas leigas. Para quem é profissional da saúde e gostaria de trabalhar um pouco mais com isso, o Centro Brasileiro de Mindful Eating tem na internet, tem o site deles. Você pode ser instrutor de mindfulness e instrutor de mindful eating, ou seja, aplicar esses programas para o paciente de vocês. Ou vocês podem fazer cursos que vocês consigam algumas ferramentas para trabalhar em consultório, né? Então tem essas três possibilidades. Se você é leigo, né, e você quer fazer o mindful eating para você mesmo, né, para que você resgate essa consciência, para que você resgate essa motivação intrínseca, para que você consiga continuar nesse caminho. Então eu indico a Paula mesmo, tem bastante no Instagram dela. Se você é profissional da saúde, você pode ser instrutor, né? Fazer essa parte de instrução ou não, você pode também fazer cursos no Centro Brasileiro de Mindful Eating e tentar aplicar algumas técnicas no consultório, tá? Então são Uhum. essas três possibilidades, né?
E eu, particularmente, é um caminho que é um pouco mais difícil, de um ponto de vista assim. Porque tem, realmente, a Paula fala muito isso, né? Quando a gente entra em contato com mindfulness, a gente acende uma luz que eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não sei que emoção eu vou encontrar, que crença que eu carreguei essa vida inteira, que eu vou ter que olhar para essa crença, né, essa crença de que eu tenho que comer até o final, ou de que eu preciso comer no rodízio, né, ou que eu preciso comer porque tá pago, enfim, essa questão. Então, assim, eu não sei o que eu vou encontrar, mas é um caminho, André, que eu tenho certeza que é um caminho mais duradouro, entendeu? É um caminho que traz um pouco mais de leveza para uma caminhada que precisa ser, digamos assim, para sempre, né? Sim, Mas eu acho que com certeza, né? A dica aí que eu dou para quem está assistindo, para você, assim, resgate seus sinais internos de fome, saciedade, satisfação, desejo, né? E use isso como um aliado, né? Junto com sabedoria sobre o que é saudável, o que não é saudável. E desenvolva mesmo a autonomia para ter segurança de escolha. ótimo, ótimo. É exatamente isso. E nós vamos colocar, então, Comer porque nos tá próximos. pago, ó. Drica, exatamente. Isso é uma questão muito comum. Tá pago, então eu preciso comer. É aquele hotel, como que Não chama? Quando precisa, tá? você Pode tem jogar. o. Como que chama? O que tá tudo. Quando você vai no navio, ou quando você vai num hotel que é tudo pago, Open bar? não, não é open É bar. open bar. Eu esqueci o nome. Faz tanto tempo que a gente não All viaja. inclusive. All All inclusive, inclusive. all inclusive, é coisa chique, né? Então, assim, E não às vezes a importa. gente acha que está comendo por ansiedade, né? Ah, eu como por ansiedade. Não, você está comendo por outros motivos, por Não, crenças que não. você carregou a vida toda. Exatamente, cara, e assim, você vai ver, e nesse All Inclusive, geralmente as pessoas largam muita coisa no prato, porque já vai pegando e pega de monte, né? Parece que vai pegando de pá e vai colocando no prato, e vai pegando, e vai colocando, e vai pegando. É uma coisa horrorosa, né? Mas é do ser humano, é por isso que tem que aprender, né? Por isso que é o comer consciente. E nós vamos deixar essa live, para quem perguntou, vai ficar salva, tá? No meu Insta, depois eu vou passar para a Lívia, se ela quiser colocar no dela. E a gente pode pôr, Lívia, depois nos posts, colocar o da Paula, colocar cursos, colocar etc. Quem quiser. E quando você for abrir de novo, me avisa, a gente vai trabalhando em cima Ah, a gente vai tá. colocando e vai Vamos ver, colocando né? isso para as pessoas que se interessarem, tá? Mas, cara, te agradeço Uhum. muito, muito, muito. Essa parceria passa muito Tava te rápido. devendo, né, André? Dava para eu que estava te devendo, pô, né? Isso que eu não te sacaneei hoje, hein? Não te sacaneei, nem eu vou sacanear. Olha, André, você ficou muito comportado, viu? Ficou Tá tô, assim vendo? impressionada, entendeu? Mas E vou obrigada aí continuar. por ter feito essa hora, que realmente aqui em casa é a hora que dá, né? Porque as crianças dormem. Mas muito Né? obrigada, viu, para assim, E pro sempre que pessoal que você assistiu. quiser, Espero que vocês. sempre que você quiser, nós vamos fazer mais lives de outras coisas, né? E vamos fazer outros projetos, vamos trabalhar em cima de Mindful Eating, Mindfulness. Obrigadão, obrigado, eu agradeço a todos que assistiram. Vai ficar salva essa live. E se tiver alguma questão que não foi respondida, pode mandar no direct, eu respondo, mando para a Lívia, ela responde, tá? É Lívia, seu Insta é @Lívia. Brito Barbosa. Lívia Brito Barbosa. Não tem o doutora, doutora não, né? É só @Lívia Brito Não, tem Barbosa. Lívia Brito Barbosa. Beleza? Gente, valeu, obrigado, Drica, Ariana, Jussara e todo mundo que eu vou esquecendo o nome, mas obrigado aí por mais uma live de terça-feira e a gente vai conversando, tá bom? Lívia, beijo para você. Mãe, beijo, gente, beijo, muito obrigada, André. Beijo para minha mãe, pro meu pai. Tipo Xuxa. Aproveitar. É tipo Xuxa. Então, André, um beijo para você. Obrigada, pessoal. Estamos aí, tá bom? Aí sei que Tchau, tem que fechar, gente. né, a live. Vou fechar, tem que fechar. Tá ouvindo? Ah. Não, pode fechar, eu não sei. Você que tem que fechar. Não, eu que fecho. Mandar um beijo para todo mundo. Beijo. Tipo, agora tá assim, desliga você, não desliga você, não desliga você. Gente, beijo, tchau.